Queridos companheiros e companheiras, meus conterrâneos cearenses, quero agradecer ao nosso querido Elmano, em nome de todas as autoridades que estão aqui, pela homenagem, pelo carinho, por essa deferência especial. Quero também homenagear o nosso querido Eudoro, e para quem não sabe, ele é o nosso Jéter. E para quem nunca leu a Bíblia, o Jéter era o sogro do Moisés. O Moisés são vocês, os líderes de massa que vão lá organizar o povo. Mas quem estrategiava a luta, a caminhada que durou 40 anos para tirar o povo lá da escravidão do Egito, era o sogro do Moisés, que se chamava Jéter. E o Jéter do Ceará é o Eudoro Santana. Se não é do Ceará, pelo menos é do MST da Reforma Agrária. E na figura dele, quero agradecer a todos, como disse a minha companheira Maria de Fátima, o MST é fruto da solidariedade do povo. E todos os que estão aqui, entidades, partidos, são corresponsáveis por existirmos. Porque o MST é um movimento coletivo do povo, e ele só existe porque houve essa solidariedade de todo o povo organizado. Assim, prometo que serei mais brasileiro sendo cearense. Recebo essa homenagem consciente que não é pelos meus méritos pessoais, pois nada faço mais do que a obrigação de um militante que, com consciência social, deve lutar toda a vida contra as estruturas injustas capitalistas que exploram o nosso povo. Mas sei que, infelizmente, pelas formalidades das casas como essa, é impossível dar títulos de cidadão ao coletivo do MST. Mas tomo a liberdade, camarada Elmano e aos nobres deputados dessa casa, de levar esse título a todos os militantes do MST de fora do Ceará. Quero vos dizer, como nos adiantou o camarada Renato, nós somos herdeiros de muitos lutadores do povo do Ceará que nos antecederam. Por aqui, nossos antepassados, povos nativos que cuidaram desse território há mais de 50 mil anos, foram os últimos a serem dominados pela mão armada da coroa e só foram subjugados pelos mercenários bandeirantes do século XIX. É o sangue deles que corre ainda nas nossas veias. Por aqui surgiram os primeiros lutadores das lutas da classe camponesa, quando ainda o movimento se caracterizava como messiânico e, portanto, o povo usava a fé religiosa para poder se organizar e lutar. Foi esses movimentos que nos deram o Antônio Conselheiro, o Beato Lourenço, de quem somos hoje herdeiros. Mas foi aqui também, nessa terra, que com o nascimento do capitalismo industrial, surgiu uma classe operária consciente, valorosa, socialista, que produziu os primeiros jornais operários do Brasil, que a nossa querida Adelaide Gonçalves registrou e gravou para a memória das novas gerações.
Foi aqui, nessa terra também, da qual nos abastecemos, que houve uma corajosa resistência à ditadura militar que aplacou a nossa sociedade durante 20 anos. E por isso somos herdeiros e gratos aos cearenses, aos genuínos, aos Azelencar, aos Freititos, aos Dom Helder Câmaras, que expressaram a vontade desse povo e tiveram a coragem de enfrentar a ditadura militar. Pode bater palma para eles. Muitos outros cearenses que nos orgulham usaram a arte como instrumento de conscientização do nosso povo e nos serve de exemplo no nosso trabalho de educação popular. E por isso não poderia deixar de mencionar, como já fez o nobre deputado Renato, ao maior poeta camponês do Brasil, o Patativa de Saraiva. Fruto dessa terra. E também não poderia deixar de mencionar o nosso querido Belchior, que soube as letras conscientizar a nossa juventude. Portanto, ao querer sermos cearenses, como quero, sou privilegiado em herdar todo esse patrimônio histórico do povo que lutou antes de nós, seguiu lutando e que seguirá lutando depois de nós. Quero fazer um agradecimento especial, porque é também um patrimônio do vosso povo. Quando era jovem, criança, lá no Rio Grande do Sul, no interior, só pude estudar, porque no governo Leonel Brizola, que foi um governo revolucionário, ele conseguiu universalizar o ensino fundamental. E a escolinha chegou lá na minha comunidade. E assim eu pude estudar. Pois aqui no Ceará vocês deram um passo a mais. E quero fazer uma referência especial ao esforço que o governo daqui fez, em vários períodos, de universalizar o ensino médio no meio rural e levar as escolas de segundo grau nos nossos assentamentos. Isso é um exemplo para todo o Brasil e nós, do MST brasileiro, somos gratos a esse esforço. Agora quero falar mal do agronegócio. Nós estamos vivendo tempos sombrios, onde a hegemonia das grandes empresas, dos capitalistas brasileiros e internacionais se apoderaram de forma privada dos bens comuns da natureza, como a água, parte da nossa terra, da biodiversidade, das florestas, e transformam tudo isso em mercadoria, apenas para ganhar dinheiro. Nós não queremos produzir mercadorias, nós queremos produzir alimentos. E o alimento é um direito de todo ser humano. Ao nascer, ele já tem o direito de se alimentar para o resto da vida. E a missão do MST, na sua luta por reforma agrária, como foi dito aqui também nessa tribuna, não é apenas ver a terra dividida, seria muito pouco. A missão do MST é fazer com que a agricultura, o ato de cultivar a terra, cumpra a principal função social, que é produzir alimentos para todo brasileiro. Infelizmente, nós estamos vendo como o agronegócio se utiliza dos agrotóxicos para envenenar as terras, para dispensar mão de obra, para dispensar o trabalho humano, porque eles não querem mais fazer uma agricultura com agricultores,
Eles querem fazer uma agricultura para produzir mercadorias, ainda que isso seja necessário envenenar a terra. Nada justifica agronomicamente que seja necessário, como está acontecendo agora no Brasil, colocar 30 quilos de veneno por hectare, ou 6 litros de veneno por pessoa, como é consumido indiretamente em todo o nosso país. Por isso, saúdo essa casa, pela coragem que tiveram, e deram exemplo, assim como essa casa foi a primeira no Brasil, que eliminou legalmente a escravidão, tem agora o mesmo valor histórico desta casa, de forma pioneira, ter proibido a pulverização aérea de venenos em território do Ceará. Espero que o nosso governador não se dobre às pressões do capital. Aqui não tem nada de agronomia, aqui não tem nada de banana seca, aqui nós estamos discutindo o futuro de gerações. Nós vamos produzir alimentos ou vamos produzir mercadorias envenenadas? E mercadorias envenenadas matam a biodiversidade e matam as pessoas. Quero aqui fazer uma homenagem a 2 grandes personagens do Ceará. Primeiro, Zé Maria, que pagou com a vida por se insurgir contra esse modelo. E a segunda, a nossa querida Raquel Rigoto. Se ainda não deram, irmã, ela é que merece o título de cearense, não eu. A companheira Raquel Rigoto é uma pesquisadora pioneira, que teve a coragem, com a sua equipe na Universidade Federal do Ceará, comprovar que os agrotóxicos geram câncer. O que agora, 10, 12 anos depois, as pesquisas na Europa reconfirmaram que o glifosato é fonte de câncer. E por isso a Europa inteira já fez um cronograma de, em 7 anos, eliminar o glifosato de todo o tratamento na agricultura. O glifosato, para quem não sabe, é a principal matéria-prima de todos os venenos agrícolas. Então, em vez de retrocedermos, nós temos que avançar ainda mais no tema dos agrotóxicos, porque esse é o calcanhar de Aquiles do agronegócio e do capital. Eles não conseguem produzir em larga escala sem matar a biodiversidade e sem contaminar os alimentos. Nós deveríamos discutir aqui quando que vão impor ICM sobre a venda de venenos no território do Ceará, que hoje é isento. Como explicar para o povo que feijão, leite paga imposto e veneno não paga? Nós deveríamos avançar mais e explicar e condenar, e sei que o governador Camilo está nessa luta, de acabar com a Lei Candir, do famigerado governo Fernando Henrique Cardoso, que isentou as exportações de matérias-primas de ICM e colocou de joelhos todas as finanças dos governos estaduais da minha terra. Pode botar lá Jesus Cristo de governador, não consegue mais aumento para os professores. Por quê? O seu maior produto, que é a soja, não paga nada de imposto. Vão lá as empresas, exploram, exportam para a Europa, para dar comida para as vacas, e não pagam nada de imposto. Isso aqui está virando a era medieval, onde o Estado não tem mais nenhuma responsabilidade. Então espero que a gente derrube a Lei Candir para voltar a ter imposto sobre as exportações. E aí a fazendeirada, como agora está aí a semear, resmungando, não aceitamos que acabe a Lei Candir. Deveriam criar vergonha na cara, porque os mesmos fazendeiros que exportam produtos agrícolas da Argentina, pagam na Argentina, por lei do Macri, não da Cristina Fischer,
27% de imposto sobre as exportações de soja, trigo e outros produtos. E nós aqui isentos. Isso é inadmissível. E, portanto, conclamo a essa casa, que me deu a honra de me chamar de cearense, que sejam corajosos e continuem vossa luta para nós impedir a disseminação dos agrotóxicos. Assim como nós devemos educar as novas gerações e dizer a eles: só tem 5 empresas produtoras de agrotóxicos, todas estrangeiras, e uma 66 aqui no Ceará, que vende venenos que eles não têm coragem de vender na Europa. E essa mesma Bayer, que agora aparece como Bayer é bom, é a responsável pela produção do gás que matou 7 milhões de judeus, comunistas e ciganos nos campos de concentração nazista. E agora vem aqui bancar de boazinha. Algum dia haverá um tribunal internacional para julgar os crimes das fabricantes de veneno em todo o mundo. E nós aqui no Brasil vamos recuperar a memória de Olga Benário, que morreu com os gases produzidos pela Bayer. Que ocupava várias fazendas aqui no Ceará, deixou de produzir melão e deixou de exportar melão. Por quê? Porque a água para irrigação que ela obtinha dos poços artesianos secou. Daí a natureza do nosso lado. Pararam de vender melão envenenado para a Europa. A natureza nos ajudou, não precisou investir o ocupar que nós fazemos. Ainda que depois eu vou passar o endereço para você. E temos também ao nosso lado, agora, felizmente, o Papa Francisco. E tem se revelado um grande sábio, não só pelas questões internas da igreja, botando ordem naqueles desvios que envergonhavam a qualquer cristão, que ia desde a pedofilia até a corrupção. Mas o Papa Francisco tem se revelado um líder da civilização, um líder de toda a humanidade, independente do catolicismo, e tem levantado a voz dele em defesa dos migrantes, em defesa da natureza, contra a crise ambiental e em defesa de todos os trabalhadores. Quando nós nos encontramos com ele em várias oportunidades, nesse enlace que há dos movimentos populares com o Papa Francisco, ele repete sistematicamente: o meu sonho, meu projeto, já está lá no Evangelho, é que nenhum camponês seja sem terra, que nenhum trabalhador seja sem emprego e renda, e nenhuma família seja sem moradia. Não há nenhum outro programa mais de esquerda do que esse. A única coisa que o Papa não sabe é que para nós conquistar isso, nós vamos ter que fazer uma revolução contra os capitalistas. Mas eu tenho certeza que ele está do nosso lado. Pode bater palma, professor. Por último, quero trazer algumas reflexões sobre o futuro do nosso país. Nosso país foi assaltado pelas grandes empresas do capital internacional e pelos bancos. A descoberta do pré-sal, as imensas riquezas naturais que nós temos em minérios, em água. O país é o território que tem mais água potável do mundo. A Nestlé ganha 700% de lucro com a água. Por isso ela anunciou que aqui no Brasil vai sair do ramo de laticínios, vai ficar só na água, que dá muito mais lucro e menos trabalho. É nesse contexto que nós temos que entender a crise que nós vivemos. Porque o capitalismo no mundo inteiro está em crise. Está em crise na economia,
está em crise no social, porque não resolve mais os problemas do povo. O capitalismo deixou de ser progresso para ser atraso. E está em crise do ponto de vista político. Então, os capitalistas do mundo, não podendo apelar para a guerra, para sair da sua crise, tomaram de assalto, estão tomando de assalto, privatizando os bens da natureza em todo o mundo. Porque precisamente é a apropriação privada dos bens da natureza que lhes permite se apropriar de uma renda extraordinária e fantástica, que eles nem conseguiriam nas suas fábricas. E o Brasil, sendo o principal detentor de todas essas reservas naturais, nós viramos vítima. Primeiro, espionar a Petrobras. Ainda no governo da Dilma, depois que foi descoberto o pré-sal, o Snowden, sendo agente da CIA e trabalhando nos computadores da CIA, revelou, depois que escapou, de que a CIA monitorava, espionava e tinha acesso a todos os dados dos computadores da Petrobras. E foi por essa infiltração tecnológica que eles descobriram qual era o volume do pré-sal e do potencial que eles tinham se se apropriassem. O passo seguinte foi derrubar uma presidente legitimamente eleita, que agora a advogada que montou o processo, a dona Janaína, não sei do quê, reconhece publicamente que foi uma fraude e que a Dilma não tinha cometido nenhum erro contábil. Mas ela perdeu o seu mandato. Passo seguinte, a derrubada da Dilma, eles tinham que prender o Lula. Porque se não prendesse o Lula, hoje ele seria o presidente da República do Brasil. Prenderam o Lula de novo, sem nenhum crime, ilegalmente. Impediram que ele concorresse, estando preso, quando a ONU reconheceu o direito dele concorrer a presidente mesmo preso. Quando a legislação brasileira permitiu que outros, inclusive deputados, na mesma eleição passada, concorreram a deputados estando presos. Mas ao Lula havia necessidade, porque o Lula é o principal líder político desse país. Porque o Lula é o único que pode unir o povo em torno do novo projeto. Então, ao prender o Lula, eles estão prendendo o povo brasileiro. Então, eles fizeram todas essas maracutaias que agora estão vindo a público pelas revelações do jornalista norte-americano Glenn, o Intercept, de como se gerou esse governo que está aí. Um governo neofascista, que só ganhou as eleições por causa da máquina eleitoral do trunfo e do Serviço Secreto de Israel, o Mossad, que colocou seus potentes computadores a manipular essa maquininha que, infelizmente, todo brasileiro hoje virou refém. O tal do celular, o tal do Zap, o tal do Facebook. E o povo, inclusive mais humilde, que ia votar no Lula, acabou votando nessa coisa de forma manipulada. De maneira, companheiros, que agora nós estamos diante de um governo neofascista e os seus ídolos não é Dom Helder, não é o Frei Tito, é o Hitler, é o Pinochet, é o Coronel Lustra, o maior torturador desse país. Bem, então, essa gente, para se sustentar no governo, eles precisam utilizar como arma da luta ideológica do ódio, da violência e do estímulo às armas. Mas as armas não são solução para nada.
Desde que assumiu o governo, nunca haviam sido assassinados tantos jovens negros e mulatos nas nossas periferias. Nunca antes tinham sido assassinados tantos policiais, como fruto dessa política estúpida que mata pobre, fardado ou não. E espero que a polícia militar de todo o Brasil se dê conta dessa estupidez que é seguir essa trilha de um discurso do ódio e do armamento como se fosse solução. Esses dias eu vi de um diretor de teatro uma peça muito importante que se chama Malala, em homenagem àquela menina que foi Prêmio Nobel da Paz do Afeganistão. E o diretor do teatro disse, em defesa da Malala, que foi torturada, vítima de muitas sequelas, porque ela defendeu o direito das meninas afegãs de estudar. Por isso foi vítima da violência. Se ela estivesse no Rio de Janeiro, ia acontecer a mesma coisa. Talvez ela não tivesse sobrevivido, como aconteceu com a menina Ágata, de 8 anos, e foi assassinada por tiro de fuzil essa semana, voltando da escola, sábado passado. Pois esse diretor de teatro disse na televisão, e eu gravei, as armas são os únicos argumentos que os ignorantes têm. Bela frase. E nós queremos defender o conhecimento, não a ignorância. Nós queremos que todos sejam iguais. Como disse a Maria de Fátima, como disse outros que me antecederam. Talvez o maior valor que o MST tenha não é saber organizar uma ocupação de terra, é saber organizar uma escola. Porque só o conhecimento, de fato, liberta as pessoas de todas as opressões. E se talvez o capitão tivesse estudado um pouco mais, ele não teria dito as bobagens que disse todos os dias no seu Twitter e hoje de manhã, que envergonhou todo o povo brasileiro naquele cenário das Nações Unidas. Infelizmente, eles estão aí, estão transformando o nosso país numa neocolônia dos Estados Unidos, querem vender todas as nossas estatais, querem entregar a base de Alcântara, que é acabar com o nosso conhecimento aeroespacial. Mas, felizmente, o povo brasileiro está se dando conta, como se diz lá no interior, o vento está mudando. E com os ventos de primavera, de mudança de clima, estamos nos aproximando de tempos de mudança. Não desanimem. Esse bando de malucos que está aí tem data marcada. Eles não têm projeto de país. Eles não querem salvar o nosso povo. E, portanto, eles não podem ter muito tempo, porque o povo brasileiro vai derrubá-los. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que dia mais, dia menos, nós vamos libertar o Lula. O Lula. Eu tenho certeza que nós vamos impedir a privatização das estatais. Espero que vocês aqui do Ceará nos ajudem a impedir a privatização do Rio São Francisco, que terá consequências graves para todo o território cearense, se eles conseguirem isso. Porque a privatização da Eletrobras, e dentro dela a Chesf, inclui a privatização do segundo maior rio do Brasil, que é o São Francisco. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Privatizar o rio, que é um bem da natureza, e depois, na sequência, eles vão cobrar por metro cúbico vendido, seja para agricultura, seja para água potável. Então, eu espero que o povo do Ceará e todo o povo do Nordeste tenha certeza que se levantará contra a privatização da Eletrobras. E agora, no próximo dia 17 ou 18 de outubro, haverá uma grande concentração lá no Recife. Espero todos os governadores do Nordeste
sejam presentes para impedir a privatização da Chesf do Rio São Francisco. Espero que o povo da Amazônia defenda a Amazônia, não se amedronte diante das ameaças e dessa liberação do autoproclamado Capitão Motosserra. Espero que os militares nacionalistas, se ainda existirem, tenham vergonha e assumam as suas responsabilidades, porque esse capitão aí não é do Exército Brasileiro, ele até foi expulso do Exército. Esse capitão é apenas capitão do capital internacional, como ele mesmo gosta de bater continência à bandeira americana. Então faço um apelo aos militares nacionalistas: criem vergonha, honrem a farda que vocês usem e passem a bater continência para a bandeira brasileira e não aquela bandeira. Portanto, companheiros, não se amedrontem, não tenham medo. A história vai girando. Mais cedo do que eles pensam, o povo brasileiro vai virar essa página sombria que nós estamos vivendo. Como, aliás, já começou em outros países. O Salvini, que apoiou o Bolsonaro, já caiu, como fascista que era, o governo italiano. O patrocinador dos robôs, o governo Netanyahu, que nem sei se falar direito, de Israel, perdeu as eleições essa semana. E o dia 10 de dezembro, os peronistas voltarão a governar a Argentina. De maneiras que, ânimo, companheirada, a história da humanidade reserva para os fascistas apenas a lata do lixo. Lula livre! Viva o povo do Ceará! Muito obrigado. Ana Luísa. Quer vir aqui quebrar o protocolo. Ah, Patatinha. Mas eu queria, Iris, Rosa, queria que a Jesus, as mulheres, Vem cá. pudessem entregar esse retrato. Eu consultei a minha filha Andréa. Quem fez foi o namorado da Andréa, o retrato do Patativa do Assaré, e eu achei que seria de bom tom, nesse momento, dar esse presente de um cearense para outro cearense. Que um momento é de não só de Lula livre, mas de emancipação contra esse sistema da exploração e esse sistema que faz do dinheiro maior, a importância maior do que os seres humanos. Sábado estaremos convidando a todos para o movimento de emancipação. Rafael Alencar, dos Alencar, vem Iris, veja Iris, lá do Aralípia, daqui TV Assembleia, Rádio FM Assembleia, por meio das nossas mídias sociais, sessão solene em comemoração dos 35 anos de resistência ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra em Messitor, entregue neste momento o título de cidadão cearense ao senhor João Pedro Esteve. A executada dessa casa, Raquel Marques, também está sendo convidada. Deputado Tony Brito. A ex-deputada Iris Tavares também sendo convidada. Senhoras e senhores, com pergaminho de couro de carneiro escrito à mão, essa é a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, de acordo com a Lei nº
fé nenhum, de 29 de julho de 2000. Obrigado, companheiro Renato, principalmente presidindo. Não vou voltar a repetir os companheiros que estão na mesa. Já quero de antemão agradecer de coração a presença de cada um e cada uma. E eu acho que aqui passa um fio na cabeça de muita gente que aqui está. E eu fiquei pensando que falar e decidi que era melhor deixar falar o que viesse ao coração. E eu quero muito agradecer, especialmente a milhares e milhares de trabalhadores rurais do estado do Ceará, que um belo dia tiveram a coragem de enfrentar o sofrimento, às vezes a desesperança e o desencanto com a vida, e tomar a decisão de construir dignidade para suas famílias. Vários e vários hoje não puderam estar aqui. Estão nos assentamentos, estão nos acampamentos. Eu lembro que em 89 eu estava em um acampamento e chegou uma companheira dirigente do movimento na Fazenda Touro, em Itapiúna. Essa companheira chama, eu tenho muito orgulho dela estar aqui, chama Fátima Ribeiro. Com você aprendi demais. Aprendi com essa organização política, assim como aprendi com esse bravo deputado estadual, que eu tenho muito orgulho de ter sido assessor dele, que é o companheiro João Alfredo. Como aprendi com o companheiro Noro Santana. E acho que é muito importante hoje essa casa homenagear o Movimento Sem Terra do Ceará e do Brasil, porque muita gente às vezes não sabe que esse movimento é feito de pessoas absolutamente simples, que moravam em fazendas, pagando renda. No Ceará, muita gente morreu porque não pagava o que o patrão que exigia, que era metade do que produzia, ainda que a lei dissesse que era menos que isso. Aí chegou um movimento e disse: nós podemos sair disso, nós podemos nos organizar, e nós podemos exigir que a Constituição e que a lei do Brasil sejam cumpridas. Peguem as terras que estão aí paradas no Ceará e entregue a quem está com a enxada, com a foice e com o facão, morrendo de trabalhar e sem conseguir dar o pão e a comida para sua família. Esse mesmo movimento, quando hoje eu posso andar num assentamento e a gente vê uma escola, como é a Escola de Educação do Campo, com Perodoro, e ver a juventude a estudar e encontrar companheiros e companheiras fazendo faculdade. Eu lembro que eu comecei a militância, estava a companheira Deusária, a companheira Ivandro. Hoje a companheira Deusária é formada em Direito, a companheira Ivandro é formada em Direito. A companheira Paizinha, militante do Movimento Sem Terra, é médica. Às vezes eu penso assim, quando a gente quer saber a importância de uma organização, é a gente pensar como seria a vida sem ela. Como é que seria a vida de mais de 20 mil famílias sem terra se o MST não tivesse chegado no Ceará? Era pagando renda, passando fome, sem acesso à escola, nem à saúde. E é esse movimento que eu tenho muito orgulho de poder ter aprendido, de ser hoje a pessoa, dependendo de cargo, mas a pessoa que a gente vai aprendendo a ser pelas relações que a gente vai construindo na vida. E o Ceará deve muito ao Movimento Sem Terra. A gente às vezes está aqui fazendo debate nessa casa e discute diminuição de extrema pobreza, diminuição da miséria, diminuiu tantos miseráveis no Ceará. Pois bem, parte disso se deve ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra do estado do Ceará. Por isso, obrigado, companheira Fátima, Maria Lima, Colibri, todos os companheiros que algum dia passaram na direção estadual, nas brigadas, na coordenação do acampamento e do assentamento, porque sem cada movimento, eu lembro uma vez, numa caminhada, nós já tínhamos andado praticamente o dia todo, nós chegamos na igreja de Fátima e nós estávamos tudo cansados. E a MST do Ceará tem uma característica, boa parte da direção sempre foi a maioria de mulheres. A gente já está tudo morto. Aí a Fátima olhou e disse assim: de jeito nenhum, nós vamos caminhar até a Bezerra de Menezes. A gente não aguenta mais. Aguenta! Nós vamos para a Bezerra de Menezes. E nós fomos. E eu acho que
essas lições de persistência. Lembro demais que dessa casa, quando se queria entrar, lembro da Bezerra de Menezes, como é ter medo ao lado de companheiros e companheiras. Sentir medo e sentir coragem. Sentir medo e ter coragem de lutar. E isso tudo, nesse tempo todo, há um companheiro que sempre andou aqui, ajudando a pensar, ajudando a refletir. Eu lembro que eu comecei a pensar em reforma agrária, ainda para fazer direito, eu pensava, a reforma agrária é um trabalhador com um pedacinho de chão. A reforma agrária com a ideia de tecnologia, de agroindústria, de escala de produção, de acesso à educação, de saúde, de várias políticas ao mesmo tempo, na visão de gente para ajudar a pensar, a militar, nos convencer, nos abrir nossa cabeça. E é por isso, companheiro João Pedro, eu quero dizer, nós cearenses podemos dizer a você, muito obrigado pelo que você fez pelo Estado do Ceará. Fez e faz. Eu tenho certeza que nós não seríamos o que somos se não tivesse a sua colaboração. Nós temos a coragem, a persistência, mas muitos de nós estamos aqui, uma vez fiz uma viagem com a minha amiga, a companheira Neném, viajando para fora, a gente brinca muito um com o outro, né? Ela do lado do Crateús, do Baturité, a gente até hoje brinca qual é a melhor região, mas a gente fez uma viagem para fora do Brasil, e eu lembro que aqui no movimento vários companheiros já viajaram, e acesso à cultura e outras coisas. Eu acho que me impactou muito uma vez. Eu estava no Encontro Nacional da MST, estava lá um juiz federal chamado Dr. Torinho Neto. E o Encontro Nacional da MST tinha algo em torno de 12 mil pessoas no ginásio de Brasília. 12, 15 mil. E o Dr. Torinho disse, estou abismado. Pela primeira vez eu vejo 15 mil pessoas cantar o hino do Brasil e não tem ninguém conversando ao lado. Eu estou diante verdadeiramente de patriotas que lutam pela pátria brasileira, e é por isso que a MST sempre grita, pátria livre, venceremos. Um movimento que tem sentimento de patriotismo. Me pediu para trazer a bandeira do movimento, disse, não, vou seguir a orientação do movimento, que sempre me deu. É a bandeira do Brasil com a bandeira do Movimento Sem Terra. Porque nós somos patriotas desse país, por um país de justiça, de solidariedade. Por isso, quero dizer hoje, em nome dessa casa, que aprovou nessa casa, para dar uma homenagem ao Movimento Sem Terra do Brasil. Uma homenagem especial ao Movimento Sem Terra do Ceará. A quem está aqui. Mas se algum companheiro ou companheira da MST do Ceará nos ouve nesse momento em uma rádio, ouça desse deputado por voz dessa casa, muito obrigado pelo MST do Ceará ter feito tudo que fez. E muito obrigado, companheiro João Pedro, que agora eu posso dizer, você é meu companheiro cearense da Gema, contigo de Ceará. Estar aqui neste momento comemorando junto com cada um de vocês essa existência desse movimento tão bravo, tão lutador, que foi capaz de ir abrilhantando a luta pela reforma agrária, a luta pela terra no estado do Ceará. Quando Eumano foi falando os nomes, as representações aqui, vinha me passando uma série de memórias em minha mente de cada uma das pessoas que colaboraram para que o movimento pudesse ser o que é hoje. Cada deputado. Lembram? Na Bezerra de Menezes, quando a gente virou palco aqui na frente de vários conflitos e que Eudoro ia abrir caminhos para que a gente poder falar as nossas reivindicações, era apenas um aumento de 50 centavos da frente de emergência naquela época. E por causa de 50 centavos, nós fomos barrados, os deputados foram barrados, né? Mas a população de Fortaleza foi solidária, levava água, né? Enfrentava as barreiras policiais e ia lá dizer, vai em frente, conte conosco, que nós vamos estar aqui apoiando vocês. Então, cada pessoa, cada entidade que está aqui
foi responsável pela existência do MST. E falar das várias regionais que estão aqui, é recordar também os momentos que a gente passou. Nós passamos para construir o trabalho de base. E não foi fácil, né? Mas foi momentos de muita persistência. Porque a gente começou o trabalho de base lá em Quixadá a partir dos pontos de ônibus que as pessoas iam pegar o ônibus não, o pau de arara, né? Ia para as localidades e a gente ia ali, devagarzinho, conversando com as pessoas, marcando reuniões, na medida que as pessoas iam entendendo. Quantas vezes que a gente pegou carona, né, no jumentinho que levava até as reuniões. Era uma coisa assim, muito bonita da gente ir devagarzinho construindo e as pessoas acreditando. Imagine uma menina novinha chegando lá cheia de ideias, né? E aquele senhorzinho, nossa, vamos acreditar, vamos atrás, porque essa é a nossa saída, essa é a nossa esperança. E o pessoal foi se enchendo de vontade e dizendo: nós vamos sair debaixo do pé do boi, nós vamos deixar de ser escravo, nós vamos deixar de fazer as coisas para o patrão, nós vamos deixar de pagar meia. E acreditaram. E foi naquela madrugada, no dia 25 de maio, quando todo mundo apontava naquela alegria as margens daquele açude. Quanta alegria, quanta organização. Porque antes de ir para qualquer ocupação, se fazia reuniões do Sem Terra, fazia as assembleias do Sem Terra, tirava as comissões, ia se organizando. Quando chegava na terra, já estava tudo dado, as pessoas já tinham a coordenação. Isso daí foi se espalhando. A partir dessa ocupação, muitos, né, Toninho, como primeiro militante vilanista, que foi para outros estados colaborar e se formar. E foi a partir daí, do trabalho de base, formação de consciência, multiplicação de novas lideranças, que o movimento foi se espalhando. O movimento foi tomando outros caminhos até a gente ir para o litoral. E do litoral, encontrar a Dona Maria, seu Ibamar, que carregava nós, né, no barquinho, para a gente ir a outro lado fazer reuniões. Tudo isso é muito emocionante, recordar esse momento que o movimento hoje está, né? A gente vai vendo depois como que foi tão emocionante a reocupação, quando o movimento decidiu: nós vamos reocupar, porque é uma memória histórica ocupar o Caldeirão. E naquele dia foi um negócio impressionante. As famílias caminhando, aquelas pedrinhas no rio seco batendo, aquilo dava uma emoção assim. Parecia que a gente estava indo para um outro caminho. E resgatando a terra de Antônio Conselheiro, resgatando o Caldeirão, resgatando aquele povo sofrido de José Beato Lourenço, que fazia brotar leite e mel daquele pocinho de pedra. Mais de 3.000 pessoas eram alimentadas. E o movimento foi devagarzinho se espalhando para outras regiões, a partir novamente de multiplicação de lideranças, a partir da formação de novas lideranças. E quando a gente vê aqui, vê aqueles encontros de jovens, que é energia pura, você se energiza, você sente que de fato nessas terras do Ceará, aqui corre energia, corre brilho, corre esperança em dias melhores. Isso que é a coisa mais linda do mundo, quando a gente volta ao Ceará
E eu fui na 25 de maio. E você vê que o sonho plantado não foi em vão. Isso que foi dito na mística. A árvore deu fruto. Essas sementes germinando a cada momento. E não é um bosta de um Bolsonaro que vai calar nossa boca. Não é os amigos que vai fazer a gente parar. A resistência está ali em cada escola. Por isso que ele quer nos negar o direito ao conhecimento. Mas nós já dissemos, o conhecimento é libertador. O conhecimento vai fazendo com que a luz no nosso caminho, vai fazendo com que multiplique novas lideranças. E é esse junção que fez com que brotou esse movimento. Olha que coisa mais linda que são as rádios do Ceará, onde crianças hoje têm programa. Olha que coisa mais linda que são os quintais agroecológicos, onde ali, novamente, pegando as terras e os exemplos daqueles do nosso passado, que fazia dessas terras do sertão brotar o alimento que sacia a fome de milhões e milhões de sertanejos. E isso que nos dá esperança. E é isso que nos alimenta a continuar cada vez mais na luta. Então é isso. Também dizer o quanto foi belo e bonito a essas entidades que estão aqui hoje. Quanto que colaboraram, ajudando em todos os momentos, ajudando em todas as coisas que o movimento vinha discutir. Não medir esforço, não medir sacrifício para estar ali, lado a lado, fazendo com que essa luta se esparramasse. Então, companheiros e companheiras, continue firme. Vida longa ao MST. Continuem animados nessa força, nessa esperança, que dias melhores virão. Agora vamos estar passando por essa turbulência, mas ela passa. Nós vamos estar passando, novamente revivendo alguns momentos de violência que já está anunciado e já estão praticando. Mas isso nunca assustou nós quando a gente é um povo organizado, quando a gente tem diretriz, quando a gente tem estratégia. É só a gente retomar, juntar trabalho de base, consciência, formação, organicidade, que foi isso que o povo cearense nunca deixou de fazer. Coordenação forte, direção forte, decisões coletivas, unidade. E esse é o momento que nós temos que ter. Unidade da esquerda, unidade campo e cidade, para enfrentar qualquer batalha que virá, para enfrentar qualquer questão que virá. Porque já está anunciado, mas isso não poderá jamais meter medo a ninguém. Basta estar organizado, basta a gente estar direcionado. E é isso que esse momento também é um momento bonito para isso. Porque está todo mundo aqui, né? Olha que bancada linda, esses deputados, né? Aqui, essa bancada aqui do Inácio, né? A todos aqui. Olha as entidades do Levante, olha a militância aqui aguerrida. Então esse é um momento também de afirmação dessa nossa unidade. É de afirmação de que sem luta não há vitória. É a afirmação dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E eles podem ser contagiados e contagiados com essa nossa força vibrante, com essa nossa energia que não pode parar. Viva a longa o MST! Viva a militância do MST! Viva as entidades apoiadoras e os amigos do MST! Brava, gente brasileira, e vamos em frente que nós vamos alcançar um dia um Brasil que seja de fato
só um dia, mas de fato termos os nossos deputados, nossos líderes, conduzindo para o Brasil tão sonhado, um Brasil tão soberano. Viva nós! Estamos juntos! Vamos para frente, todo mundo!